Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Eu estava pensando hoje, à tarde, aquela questão da TV que eu peguei abandonada na beira da estrada. Eu já abri, limpei placa, tudo. O defeito dela é o seguinte: você liga, né, com o botãozinho de power, deixa ele ligado, ela vai entrar stand-by, esperando o pulso do controle remoto ou o pulso do botão de volume, por exemplo, para ligar. Quando ela liga, que ela vai armar o circuito, tem um curto-circuito que desaba a fonte chaveada. A bobina deflectora ali, ela até oscila um pouquinho, sai uma centelhazinha lá na bobina deflectora e ela desarma a fonte, certo? E eu estava analisando uma situação engraçada, que eu precisei do manual dessa TV, eu fui até ali na internet ali com 2, 3 textos digitados, eu baixei, fiz download do manual da TV, manual de serviço com diagrama esquemático, tudo mais. Então eu queria estabelecer um paralelo para essa garotada nova aí. No tempo, início, né, que eu fazia manutenção eletrônica de TV, qualquer tipo de equipamento, para você conseguir um manual de uma TV, você tinha que sair daqui do Rio, ir até Niterói. Tinha Rádio Peças Niterói, tinha a Fluscop, nenhuma das duas hoje existe mais. E aí você ia lá e pedia a xerox do esquema. Quando você não conseguia em Niterói, você tinha que ir até lá no Rio de Janeiro, na loja da Esquemateca, que era da revista Antena Eletrônica Popular. Lá você pedia o manual e eles te davam uma xerox e você pagava. Então a facilidade hoje, você conseguir diagrama esquemático é uma coisa absurda, a facilidade. Vocês que vivem de internet, essa garotada que vive de internet, acha que tudo é muito fácil e tudo tem que ser muito grátis. Tudo tem que ser de grátis. E não sabe o esforço que as pessoas têm para conseguir um diagrama esquemático antigamente. Hoje tem essa cultura do fácil. Por um outro lado, se acham os sabichões, sabe tudo. Quer dar aula para professor. A gente com 20, 30 anos de estrada tem que escutar a historinha de garotinho de 16, 17 anos que acha que sabe alguma coisa, não sabe nada. Na verdade, aquele que acha que sabe alguma coisa não sabe nada. Mas você tem que, em matéria de conhecimento, cabelo branco e careca tem que ser respeitado, tá bom? Professor, não é assim que se faz, pelo amor de Deus. Vai trocar a fralda para depois vir contar a história para mim. Tem uns abusadinhos aí. E eu estava analisando uma situação. Essa questão da facilidade tecnológica hoje para quem trabalha com eletrônica. Que é positiva, no entanto, ela também é extremamente negativa. Porque a facilidade que você tem acesso ao conhecimento acaba você bebendo muito da fonte do conhecimento, acaba não aprendendo nada. Sabe muito, um pouquinho de cada coisa, não sabe nada. Então deixa eu pegar o bichinho aqui e botar pra cá, pra gente poder continuar e eu dar um exemplo pra você. A galera da antiga aí que eu tô falando, a galera da antiga, que iniciou o estudo de eletrônica lendo revista, Eletrônica Saber Popular, Antena Eletrônica Popular, né? Revista Saber, por aí afora. Nós tínhamos o conhecimento através de quê? Revistinhas aqui. A gente adquiria essas revistas na banca de jornal. Eram extremamente caras para o poder aquisitivo da época. Mas por outro lado era interessante que você só tinha acesso a uma revista por vez. Hoje está arriscado de você entrar na internet, você ter acesso a todas as revistas, certo? Aí você vai querer comer muito daquela fonte e você não acaba aprendendo nada. Então eu sinto muita falta do material para leitura. O material para leitura é muito importante. Então essa revista aqui, ela é de agosto de 1982. Se você nasceu depois disso,
Respeita meus cabelos brancos e minha careca, quando você vier se referir a alguma coisa. Então aqui você teria os circuitos para você fazer montagem. Eu vou separar um aqui, que quando você mergulha dentro dessa revista, você faz uma volta no tempo. Ela tá velhinha, bem velhinha, não é isso? Mas você volta no tempo, porque você tinha menos anseio pelo conhecimento que te permitia desenvolver melhor. Vou dar um exemplo aqui de um circuito que está aqui na página 30. Volte e meia vocês estão me pedindo isso aí na internet, que seria uma forma de você ter uma fonte ajustável, que ela vai de 0 a 12 volts, certo? Isso para a bancada é muito importante, certo? Então, como é que você faria esse circuito? Tá aqui o projeto dele. Seria um transformador, 2 diodos retificando, capacitor filtrando, um potenciômetro de 1K ligado ao resistor de 220R ligado a um chip 355. Quando você variar a resistência desse potenciômetro, você vai variar a saída de tensão aqui de 0 a 12 volts. Se você já tem o circuito retificado, por exemplo, pegar os 12 volts do computador, você vai fazer só essa parte do circuito para frente aqui, certo? Vamos lá, 2 capacitores, um transistor e 2 resistores, sendo um resistor, um potenciômetro. Então eram circuitos extremamente simples. Por exemplo, aqui ó, fotoindicador para máquina fotográfica, sinalizador de portões. Eram circuitos extremamente, um amplificadorzinho de 40 watts, certo? Aqui ó, faz uso de um BDX62 na saída. Então o início nosso de estudo de eletrônica foi muito baseado nessas revistas. E eu sinto falta disso na formação dos técnicos hoje em dia. Eu não acredito, com todo o avanço tecnológico, todo acesso ao conhecimento que se tenha hoje, que se consiga formar técnicos como se formava antigamente, com o conhecimento que nós temos, certo? Eu acho muito difícil. Então, por exemplo, aqui alguns equipamentos para vender, olha que legal. Você tinha que comprar, ó, medidor de ROI, SWR, as ponteiras, gerador de sinais, isso é muito importante. Verificador de transistores e diodo, ó, que ferramenta fantástica. Certo? Então a gente estudava muito por essas revistas. E eu sinto falta disso na formação dos técnicos hoje em dia. As montagens experimentais, os projetos, sabem tudo. A garotada sabe tudo. Tem garota aí que está querendo dar aula para o professor. Mas a formação é bem superficial. Você manda ele fazer um circuito desse aqui, uma placa, fala em protoboard, fala em ponta de prova, fala e não sabe nem o que você está falando. Então esse aqui era a base do nosso estudo. Meu cartãozinho está acabando aqui, eu queria mostrar para vocês aqui um receptorzinho de galena, que as pessoas não sabem nem o que é isso. Dá um exemplozinho aqui, ó, um rádio de 6 transistores. Era muito difícil ter acesso aos projetos, sequencial de 6 canais. Então aqui, ó, galena de onda completa. Deixar isso aí para vocês pesquisarem. Era um rádio que você fazia uma antena, um capacitor variável, retificação, um N34, um diodo de germânio, e você ouvia o fone direto, você ouvia rádios sem precisar de bateria, um rádio de galena. Então tá ele aqui. Incrível isso aqui. Tá ok? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.